aqui, depois vocês vão entrando. Eu desativei os comentários, então, mas vocês podem fazer perguntinhas aqui nesse pontinho de perguntas. É só porque, assim, eu quero que a Flávia fale sem interrupção, tá bom? Então, ela é Flávia Mandic. Ela foi a primeira enfermeira brasileira a validar o diploma dela aqui na província de British Columbia, em Vancouver. E ela é uma diretora do quinto melhor hospitais da criança do mundo. Então vocês estão em excelentes mãos. Tô nervosa porque eu tô perto dela. E aí eu vou deixar ela falar com vocês, tá bom? Então, assim, eu desativei os comentários, mas vocês podem deixar perguntas lá pra frente, que a gente responde. Eu vou deixar ela com vocês. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Flávia e eu sou de Brasília, me formei na UNB e eu imigrei para Vancouver no ano 2000. Eu já tinha trabalhado no Brasil como enfermeira e aí eu imigrei para cá. E quando eu vim, eu dei entrada em todo o meu processo de validação do Brasil, fiz tudo sozinha, nunca paguei um centavo para consultor de imigração. E aí eu vim só no ponto de fazer, na minha época, a prova oral de inglês era separada da prova escrita, eu vim na hora de fazer a prova oral de inglês e de fazer depois a prova que é o equivalente ao NCLEX, que na época não era NCLEX. Alguém tá falando, coloca luz no rosto da Flávia. É porque a gente tá muito sol hoje. Tá muito sol e a gente tá... Vê se melhorou aí, Débora. Tá parecendo que tá escuro. Mas não tá. Porque a gente tá sentada... É porque a gente tá sentada, porque a gente quer mostrar o view lá pra vocês do Canadá. Aqui quer mostrar a vista da minha janela, tá? Então, o que eu queria começar explicando pras pessoas, eu fiz todo o meu processo sozinha. O que eu queria falar, em primeiro lugar, a coisa mais importante e o maior obstáculo é o inglês. Então, eu recomendo muito que ninguém dê entrada no processo antes de investir no inglês. Porque depois que você dá entrada no processo, você só tem 18 meses para completar o processo. Então, invista muito nas aulas de inglês. Se você puder, pague o melhor curso de inglês da sua cidade. Escuta muito vídeo, vê muito vídeo, tenta colocar a legenda em inglês, pratica, tem Duolingo, tem muita forma de você praticar sozinho também. E aí depois que você passar todo no seu processo, o que aquele quer que eu foque hoje é como é a vida do enfermeiro aqui, né? Então, primeira coisa que as pessoas sempre perguntam, e tem muito emprego aí? Tem muito emprego. E por que tem muito emprego? Por que precisa de tanto enfermeiro no Canadá? Em primeiro lugar, o modelo de prestar cuidado aqui é bem diferente do Brasil. É bem parecido com o do hospital onde eu trabalhava no Brasil, que é o SARA. Porque é um modelo inglês. Tanto o sistema de saúde canadense, quanto esse hospital, que é a rede SARA de hospitais no Brasil, seguiram um modelo inglês de assistência de enfermagem. Que é, os enfermeiros fazem a maior parte dos cuidados, em alguns lugares nem tem o técnico, e em vários lugares tem o técnico sim. E normalmente quanto mais aqui eles chamam de acute, né? Quanto maior o nível de cuidado, menos tem o técnico de enfermagem. Então, por exemplo, no hospital que eu trabalho, não tem técnico de enfermagem. Na UTI, nem na hemodiálise, em vários lugares não tem. Em hospitais de adulto, tem um modelo misto, que tem técnicos de enfermagem e enfermeiros prestando assistência numa mesma unidade. Então, até para começar na nomenclatura, para vocês se familiarizarem. Aqui no Canadá, aqui nessa província, o técnico de enfermagem é conhecido como Licensed Practical Nurse. E a sigla LPN, que a gente chama de LPN. O enfermeiro é conhecido como Registered Nurse, que é RN. E tem uma terceira categoria aqui em BC, que é o enfermeiro psiquiátrico, que é RPN, Registered Psychiatric Nurse. Que em Ontário, RPN é o equivalente ao técnico de enfermagem. Mas aqui em BC, então, são essas três categorias. E uma coisa importante que é bem diferente do Brasil, é que aqui, quem dita as regras, quem determina salário, quem determina tudo é o sindicato dos enfermeiros. E o sindicato aqui dessa província se chama BC Nurses Union, tá? Tudo é definido pelo sindicato. Não tem a opção de não ser sindicalizado aqui.
Porque a partir do momento que você assina o seu contrato de trabalho, seja com o hospital, seja com a saúde pública, você automaticamente está sindicalizado. Toda semana, a cada 2 semanas a gente recebe, né? Já sai do seu contra-cheque a taxa contribuição para o sindicato. E o sindicato leva uma fatia de tudo. Se você faz hora extra, o sindicato também ganha a partezinha dele. Em retorno, o que o sindicato te dá? Uma vez que a pessoa está contratada, você tem o mesmo status de uma pessoa concursada no Brasil. Quase impossível você perder um emprego, né? O sindicato vai te defender. O sindicato também tem embutido nele várias ajudas. Se você quiser fazer um mestrado, se você quiser fazer outros cursos que o hospital não pague, o sindicato dá essa contribuição para você também. E além do sindicato, tem o college, né? O colégio, que é o equivalente ao Corém no Brasil, que agora se chama BCCNM. E é o mesmo conselho para enfermeiros, para técnicos de enfermagem, para nurse practitioner, que é uma outra categoria, que são enfermeiros que fazem um mestrado específico para ser nurse practitioner, que podem prescrever medicação, e também para as parteiras, que são as midwives. Todo mundo está no mesmo conselho. E o sindicato, ele cobre os técnicos de enfermagem e os enfermeiros, tá? Não cobre as nurse practitioners e o Healthcare Aid. O Healthcare Aid também. Não, Healthcare Aid esqueci de falar isso. Cuidador aqui se chama Healthcare Aid, que é uma outra categoria, pertence a um outro sindicato, que não é o sindicato dos enfermeiros. Tá certo? E agora então eu vou falar da parte do sindicato, como funcionam os salários. Eu falei que os salários são determinados pelo sindicato. E a gente tem um aumento, a cada 3 anos o contrato é renegociado. Não só o salário, como os benefícios, como várias outras coisas, o sindicato determina tudo. O contrato é um livro grosso, né? Que vocês podem consultar e vai estar tudo escrito lá. A gente pode até botar o link depois, eu vou colocar no final, para as pessoas poderem entrar e ver. Então, o enfermeiro que não tem nenhuma experiência, qual é o salário desse enfermeiro para começar a trabalhar? Então, atualmente, o técnico de enfermagem que não tem nenhuma experiência vai começar ganhando, no primeiro ano, $29,87 por hora. Isso é de segunda a sexta, de 7 da manhã às 3 da tarde. Qualquer hora fora dessa janela que eu falei, tem adicional. Tem adicional para trabalhar no período vespertino, tem um adicional ainda maior para trabalhar de noite, tem um adicional maior se for sexta de noite, sábado de noite, tem adicional de fim de semana, tem vários adicionais. E o enfermeiro, para começar, que não tem nenhuma experiência, ele ganha $37,67 por hora. Em qualquer lugar que ele for trabalhar, o salário vai ser igual, porque tudo é determinado pelo sindicato. Então, se ele trabalha numa casa de saúde, num hospital ou na saúde pública, em qualquer lugar dessa província, o salário vai ser igual. Tá certo? E aí, todo ano tem aumento. A gente vai colocar o link depois para vocês verem a escala, né? Como é que faz, como é que é o aumento. Todo ano tem aumento. E aí, para quem vem do Brasil, eu tenho 5 anos de experiência no Brasil. Se eu chegar em Vancouver ou nessa província aqui de BC, eu vou começar ganhando como um recém-formado? Não. Você vai começar ganhando no nível 5. E o salário, por exemplo, nesse exemplo hipotético que eu estou dando, o salário de um enfermeiro no nível 5 é $43,43 por hora. Para vocês verem como tem o aumento todo ano. E é um aumento significativo, tá certo? Isso é o enfermeiro da assistência básica. Quando vocês forem olhar na grade, vai estar dividido assim. Level 1 LPN, que é o técnico que é o que bota a mão na massa. Vai ter o Level 2 LPN. Abre a porta. Desculpa, minha cachorra quer entrar. O Level 2, que é o técnico de enfermagem, que é a pessoa que supervisiona outros técnicos, ele já ganha um salário maior. E para os enfermeiros, tem vários níveis também. Tem o enfermeiro da assistência, que aqui também é conhecido no sindicato, na linguagem do sindicato, ele é conhecido como GDN, General Duty Nurse, que é o enfermeiro da linha de frente.
Aí acima desse nível tem o nível 4, que é o enfermeiro, que ele é ou educador, ou ele é o líder da unidade, ou ele é o que a gente chama de Clinical Resource Nurse, que é um enfermeiro mentor, que é aquela pessoa que está na unidade para ajudar os outros que têm menos experiência a fazer os procedimentos que eles não estão acostumados, um suporte. Esses enfermeiros ganham a mais por hora, né? Eles não fazem plantão noturno, dependendo da instituição, eles podem ou não trabalhar final de semana e feriado. E aí acima disso tem um enfermeiro nível 5, que ele não tem esse título, mas ele tem título de coordenador, mas ele é efetivamente o gerente da unidade. Ele que contrata, ele que faz revisão de performance, ele que faz escala. Esse é o enfermeiro do nível 5. Então, nesse nível de coordenador, só para vocês terem uma noção, no primeiro ano que a pessoa é coordenadora, o salário para começar seria R$ 47,64. Que ninguém vai ganhar esse salário para começar. Que quando a pessoa vira coordenadora, ela já está trabalhando há muito tempo. Então, ela vai ganhar mais do que isso, tá certo? E eu esqueci como fala isso em português, que é o plano de cargos e salários, né? Vai até 9, todo ano você tem um aumento, e depois, quando você completa 15 anos, tem outro aumento, com 20 anos tem outro, 25, 30 e 35. Isso é novo desse contrato agora de 2023, não existia antes. E eles estão fazendo isso para tentar desencorajar os enfermeiros a se aposentarem cedo. Porque a gente está perdendo muita gente que dava a idade de se aposentar, 55, e já queria se aposentar. Ou até antes disso, 52 anos, mas já trabalhou 30 anos. E o que eles estão fazendo agora é dar um incentivo para a pessoa continuar trabalhando. Então, esses adicionais são novos, tá certo? Uma coisa muito interessante aqui, que foi diferente para mim, foi uma surpresa quando eu cheguei aqui e comecei a trabalhar, são os feriados. Feriado, quase todos, a gente ganha o dobro. Então, se o seu salário é $40 por hora para trabalhar numa sexta-feira comum, no feriado você vai ganhar $80 por hora. Tem 3 feriados que são exceção. Dia 25 de dezembro, Sexta-feira da Paixão e o Dia do Trabalho, que aqui nessa província é na primeira segunda-feira de setembro. Para trabalhar nesses dias você ganha 2,5 vezes o seu salário. Então, se você ganha $40 por hora, nesses 3 dias você ganha $100 por hora para trabalhar. Não preciso avisar que ninguém fica doente no dia do feriado. Ninguém falta um feriado, é o dia que a escala vai estar sempre, o plantão vai estar sempre completo. Tá certo? E tudo isso é determinado pelo sindicato, então não interessa onde você trabalha, todo mundo vai ter esses benefícios. E eu queria falar quando você começa aqui. Como é que é? Todo mundo sabe que a maioria dos empregos aqui no Canadá tem 2 semanas de férias por ano. No nosso sindicato, para começar, a pessoa começa com 4 semanas de férias por ano. A partir do 5º ano de trabalho, que não é o seu quinto, depois que você completa 5 anos, não. É no seu 5º ano de trabalho, quer dizer, você trabalhou 4, a partir do 5º, você já vai ganhar um dia a mais de férias, naquelas 4 semanas. E a cada ano subsequente, depois do 5º, você ganha mais outro dia de férias. E vai acumulando até um máximo de 35 dias de férias por ano. E dias de férias só contam os dias trabalhados. Então, por exemplo, eu trabalho de segunda a sexta, não são 30 dias corridos como no Brasil. Não são 30 dias, são dias, rende muito mais. 20 dias de férias aqui rende mais do que, do que as férias corridas do Brasil. Porque se tiver um feriado, aquele dia, e você não estava trabalhando, aquele dia não conta. Então, as férias se esticam. Outra pergunta que as pessoas fazem muito aqui é: como são as escalas de trabalho? Vai depender. Para quem trabalha em unidade que funciona 24 horas por dia, que são unidades onde tem paciente internado, UTI, unidades de internação, a maioria das unidades vai ter uma escala que é 4x5, que é o que a gente fala, de 12 horas. Se a unidade trabalha 12 horas, você trabalha 2 dias, que são de 7 da manhã às 19 horas, seguidos de 2 noites, de 19 horas às 7 da manhã, e tem 5 dias de folga, tá? 2 dias, 2 noites, 5 dias de folga. Há variações, isso é para quem trabalha em tempo integral, que aqui se chama full time. Se você trabalha em tempo parcial, que é part-time, aí vai depender da sua escala.
E uma coisa que é muito interessante aqui, pelo menos no meu hospital, as pessoas podem fazer o que eles chamam de self-scheduling. Tem a escala sim, mas você tem a liberdade de escolher os seus plantões. Você pode trocar o plantão com o seu colega. Você comprou o ingresso para o show, tá, no dia que você está marcado para trabalhar, você nem precisa pedir permissão do chefe, você mesmo troca com o colega o plantão. O chefe só assina. Então tem muita flexibilidade. O que mais que eu posso falar para vocês? Como funcionam os dias que você está doente, né? Até 3 dias você não precisa de atestado médico. A partir do 4º dia você vai precisar de um atestado médico. Quando a gente começa a trabalhar, a cada mês você ganha 7 horas e meia que vai se acumulando num banco de horas que se chama sick time. Então você recebe seu contra-cheque, vai ter lá as horas trabalhadas e lá embaixo vai ter quanto de férias você tem para tirar e quanto de sick time você tem no seu banco. E a gente acumula, se você não tira, né? Eu, por exemplo, meu banco de sick time é o máximo. Eu tenho 1.170 horas no meu banco de férias, de sick time, para ficar doente. E ele acumula até esse máximo. E quando você se aposenta, você recebe 30% do que tiver nesse banco em dinheiro. Então eu sempre falo para meus enfermeiros novinhos, não vale a pena, principalmente no verão, que o tempo tá bom, você faltar toda sexta-feira para emendar, fazer um final de semana longo. Economiza seus dias para ficar doente, porque o dia que você cair, quebrar o tornozelo e escorregou no gelo e precisa ficar 3 meses com o pé para cima, se o seu banco de férias estiver robusto, você vai passar 3 meses recebendo, tá? O seguro-desemprego aqui só entra depois de 5 meses. Então vale muito a pena você economizar no seu banco de horas. Outra coisa, outro benefício que a gente recebe, e isso também em qualquer lugar que você for trabalhar, é o plano de saúde complementar. A saúde aqui é pública, todo mundo tem direito, depois que você mora aqui 3 meses, independente do seu visto, se estiver legal no país, você tem um plano de saúde que é o da província, o geral. Mas os enfermeiros têm o plano de saúde complementar, que paga massagem, fisioterapia, dentista, óculos, você pode fazer um óculos a cada 2 anos, sessão com psicólogo. Na verdade, sessão com psicólogo você pode até, nem precisa usar o seu plano de saúde, o próprio hospital fornece um outro serviço separado que você pode acessar sem custo para você e para sua família. A instituição onde eu trabalho esse ano tem um foco bem grande em saúde mental dos funcionários. Eles deram pra gente de graça, para o funcionário e 5 membros da família, um aplicativo no telefone de meditação que se chama Calm. Todo mundo pode... Então vai depender de onde você trabalha, você pode ter benefícios extras, mas esses, incluindo o plano de saúde complementar, é incluído e é garantido para todo mundo. O que mais que eu posso falar? Outra questão do sindicato. Às vezes as pessoas perguntam assim, tem vaga no seu hospital? Sempre tem vaga no meu hospital. Sempre tem vaga, inclusive você que tá aí, sempre tem. Não interessa se você dá oncologia, dá UTI, dá hemodiálise, a gente tem vaga para todo mundo. Então, todo mundo está precisando de enfermeiro aqui. Mas o sindicato tem uma regra muito clara. Então, se a primeira vaga que aparece, eu sou obrigada a postar internamente. Então, ela só vai estar disponível para quem já trabalha no hospital. Então, não posso colocar externa a vaga. Quando a gente não preenche a vaga internamente, a vaga fica aberta 72 horas, disponível para os candidatos internos mandarem a sua candidatura, digamos assim, tá? Depois de 72 horas, se essa vaga não for preenchida, a gente pode postar a vaga externamente, que vão ser essas vagas que vão estar abertas para os enfermeiros internacionais. E aí, eu não tenho a menor dúvida que todo mundo que tiver a licença aqui vai conseguir emprego sim. Mas talvez você não consiga imediatamente naquela posição que você quer. Aquele cargo de segunda a sexta no ambulatório, normalmente essas vagas são preenchidas internamente. A gente está chegando numa situação agora no meu hospital que inédita. Nunca tinha acontecido de a gente não preencher uma vaga de ambulatório internamente. E recentemente a gente teve que postar vaga de ambulatório externamente porque não tinha mais candidato interno, principalmente na área de hemodiálise. Outra curiosidade aqui, que é um benefício muito grande.
o hospital vai pagar a sua especialização. Então as pessoas não precisam se preocupar muito em traduzir, validar e mandar todas as especializações que você fez no Brasil, não. Para revalidação, isso não é importante, não é significativo, não vai ser a sua especialização em UTI que vai garantir que você vai ou não conseguir a sua licença aqui, porque você vai conseguir. Se você passou na prova de inglês, mandou a documentação e passou na prova de enfermagem, você vai conseguir. Mas na hora que você for contratado, você precisa provar o seu tempo de experiência no Brasil, tá? Então, você vai ter uma carta do seu empregador dizendo que você trabalhou 8 anos como enfermeiro no hospital tal ou na unidade tal. E aí, na hora que você for contratado, o RH vai te dar um formulário que você tem que preencher. E você vai provar os seus anos de experiência. Então, você não vai ser contratado como enfermeiro recém-formado. Mas vamos supor que você é um enfermeiro de UTI no Brasil. O hospital aqui paga a especialização que você quiser fazer. Paga em UTI, paga em centro cirúrgico, paga em hemodiálise, paga em... tem mais uma que eu estou esquecendo. Emergência. UTI, centro cirúrgico, hemodiálise e emergência. Esses são os cursos formais que o hospital vai te mandar para uma outra instituição para você estudar. E na maioria dos casos, os cursos são entre... paga maternidade também. Labor and Delivery. 6 a 9 meses, normalmente é a duração do curso, normalmente com 4 a 6 meses de parte teórica, e aí a parte prática você já vai fazer na unidade do seu hospital que te contratou e que está bancando o seu curso. Em troca desse investimento, você se compromete a trabalhar 1 ano em tempo integral naquela mesma unidade. Depois de 1 ano, se você viu que não era aquilo que você queria, não tem nenhum problema. Você se candidata a outra vaga interna, muda de unidade dentro do mesmo hospital se você quiser. E depois de 2 anos que o hospital pagou um curso para você, você pode tentar outro curso. Eu trabalhei com uma moça que fez o curso de centro cirúrgico, ficou 1 ano lá, viu que não era para ela, e ela esperou mais 1 ano, e aí ela o hospital pagou para ela o curso de UTI, e ela está na UTI até hoje, tá certo? Então, eu sugiro que mesmo que você venha com uma especialização e você tenha bastante experiência, eu sugiro que você aproveite essa oportunidade de ter o seu empregador pagando para você estudar, que você vai aprender o vocabulário específico, a linguagem específica, os equipamentos diferentes que tem aqui, a forma de se comunicar aqui é muito diferente. Uma coisa que é muito interessante, eu acompanhei meu pai quando ele estava doente no Brasil, eu já era enfermeira aqui há 17 anos, quando ele ficou doente, e me chocou muito, as pessoas no Brasil entravam no quarto e perguntavam para mim, como é o nome do paciente? Eu, como assim? Pergunta para ele. E uma médica até falou para mim, quando chegar o estado da biópsia, a oncologia vai discutir com a cirurgia geral para decidir qual é o tratamento. Eu falei, não, quem vai decidir é o paciente. Então aqui o paciente é muito envolvido, a família é muito envolvida nas decisões. Isso é uma coisa um pouco diferente que a gente vai ter que... convivendo aqui na prática, vocês vão aprender. Então, se você tiver a oportunidade de fazer a especialização aqui, você pode fazer. E as pessoas me perguntam muito, mas eu era auditora no Brasil. Eu posso trabalhar como auditora aqui? Não existe esse cargo aqui. É um sistema público de saúde, não tem ninguém contratado para ficar vendo. Não existe isso, você pegar uma descrição de tudo que foi gasto com aquele paciente e a gente vai cobrar ou vai vetar, não tem nada disso. Então, o que eu sugiro para as pessoas que ainda estão no Brasil, trabalhando como auditor, se você puder pegar uns plantões, voltar para a linha de frente, na área que você for da sua preferência, vale muito, porque isso vai te ajudar na hora que você voltar aqui para revalidar, você não vai estar tão inseguro na hora de fazer a prova prática. Você não vai estar com medo de ter que recomeçar da linha de frente numa outra especialidade que não é em escritório. E aí as pessoas me perguntam, eu consigo trabalhar aqui em escritório como enfermeiro? Para começar é mais difícil, porque como eu expliquei, as vagas internas, as vagas são primeiro postadas só internamente. Elas só vão estar disponíveis externamente se não conseguir preencher por candidato interno. Mas é muito provável que depois que você comece a trabalhar, que vai abrir uma vaga que é ou na área de qualidade, ou na área de infecção hospitalar, ou na área de ambulatório mesmo. Depois da pandemia,
tem várias especialidades em ambulatório, que tem muita gente que faz um serviço por telefone de acompanhamento dos pacientes. Um exemplo que eu posso lembrar é os órgãos, transplante de órgãos, paciente transplantado, que é uma das áreas no meu hospital que está sob a minha responsabilidade. Eles fazem muito teleconferência com os pacientes. A província aqui é muito, muito grande em termos geográficos. Em termos de população não é tão grande, 5 milhões de habitantes, mas é uma imensidão. Então as pessoas que estão lá no norte da província nem sempre vão viajar 3 horas de avião para vir para uma consulta aqui. Então eles fazem muita teleconferência. Outra coisa que mais que eu posso falar para vocês, voltando aos cargos do sindicato, só para vocês entenderem, até o cargo de coordenador a pessoa ainda é sindicalizada. A partir do momento que a pessoa tem um título de gerente, a pessoa tem que sair do sindicato. E aí ainda é enfermeiro e tudo, mas tá um cargo que aqui a gente chama de non-contract. O que eles chamam aqui de contract é a pessoa que está dentro do sindicato. Fora do sindicato é non-contract. Então, de gerente, diretor para cima, é todo mundo fora do sindicato. E por que isso? Porque quando há um conflito entre o funcionário e o patrão, o sindicato está sempre presente. Tem sempre um representante sindical nessas conversas entre o funcionário e o patrão, o enfermeiro. O sindicato não pode representar os dois. Ele não pode ficar do lado do patrão e do lado do empregado. Então, o gerente que vai estar presente nessas reuniões, nessas conversas difíceis, vai ser sempre o que a gente chama de excluído. Excluído é a pessoa que não é do sindicato. O que mais que eu posso falar? Você sabe se tem enfermagem do trabalho aqui? Eles me perguntam. Tem enfermagem do trabalho aqui, sim. Não se chama necessariamente, você não precisa necessariamente ser um enfermeiro para trabalhar no Workplace Health, que chama, tá certo? Existem alguns cursos que a pessoa pode fazer, não é uma das áreas que o hospital paga, especialização não, mas existem alguns cursos que você pode fazer específico de profissional de saúde do trabalho, porque não precisa ser enfermeiro. Eu conheço, inclusive, uma médica brasileira que fez esse curso aqui e ela trabalha como profissional da saúde do trabalho. Existe sim. Não é uma grande demanda. Por quê? Porque a gente tem 1 ou 2 para o hospital inteiro. É totalmente diferente da unidade, por exemplo, uma das unidades que eu tenho, que nós temos 19 enfermeiros em cada turno. Então você pode imaginar quantos enfermeiros eu preciso. E enfermeiro do trabalho eu acho que tem 1 ou 2 para o hospital inteiro. Outra coisa que as pessoas me perguntam muito é na área de qualidade. É a mesma coisa. A área de qualidade não é um cargo sindicalizado, né? Então é até mais fácil conseguir uma posição, porque os cargos sindicalizados acabam ganhando mais do que os cargos que não são sindicalizados. Mas tem muita gente que é enfermeiro estrangeiro. Hoje mesmo entrevistei 2 iranianas para um cargo de qualidade que eu estou contratando. Elas são enfermeiras no Irã, não revalidaram o diploma aqui, não sei por quê. Nem perguntei porque a entrevista não era para isso. E elas fizeram curso de qualidade, estão querendo trabalhar como o que a gente chama aqui de Quality and Safety Lead, que a gente está contratando lá no meu hospital. O que mais, Kelly, que eu posso falar? Eu acho que você abordou tudo. Você falou bastante. Eu acho que se você quiser fechar, falar para eles que eles não precisam de agente de imigração, isso, que eles não gente. precisam de vir para cá com college, só para reforçar. Só vou reforçar algumas coisas que eu acho que as pessoas às vezes fazem uma confusão. Então, assim, respeito muito quem quer contratar consultor de imigração. Eu pago alguém para limpar minha casa para eu não ter que limpar. Então, mas precisa? Não precisa. O consultor de imigração não pode te falar nada que não esteja nos documentos oficiais, porque o que está no documento oficial é o que vale. Eu fiz todo o meu processo sozinha, mudei de visto várias vezes, vim com visto, depois mudei para o visto de trabalho para trabalhar no hospital, depois eu virei residente permanente. Uma coisa importante que eu não falei: o hospital vai bancar toda a sua residência permanente. Isso, imigração. A gente está desesperado por enfermeiros. Então você vem aqui, eu imagino que você... Não sei com que visto vocês vêm, né? Vai depender se você veio acompanhando o seu cônjuge, se você tem um work permit, que é um visto de trabalho temporário. A partir do momento que você foi contratado, o hospital vai fazer todo o seu processo, que as pessoas chamam de PR, que é Permanent Residency, que é o residente permanente. O hospital banca isso. Você não vai precisar contratar um consultor de imigração para essa parte. Nem para parte nenhuma, mas você, se quiser gastar dinheiro com isso, né? O dinheiro é seu. Tudo bem, mas
você não precisa. O Health Match BC, que é o órgão que o governo criou para fazer esse processo de consultoria, para ajudar você a navegar esse processo, ele não aceita falar com consultor de imigração. Ele não vai falar com advogado. Ele só vai responder os e-mails que você manda diretamente. O Health Match BC está com um programa que ele reembolsa até $16 mil do custo que o enfermeiro estrangeiro tem com revalidação do diploma. E esse dinheiro pode ser usado para pagar os seus testes de inglês, para pagar os cursinhos que você vai ter que fazer online, porque tem uns cursos muito específicos sobre o sistema canadense de saúde. E o Health Match BC, você guarda todos os seus recibos, eles vão reembolsar até $16 mil com o curso. E quem já está há muito tempo sem trabalhar? Qual é a regra? A regra é, nos últimos 5 anos, você tem que ter trabalhado 1 ano em tempo integral, que dá 1.000 e poucas horas. 1.250, isso. 1.250 horas, que é 1 ano de trabalho. Então, se você ficou 4 anos sem trabalhar como enfermeiro, você ainda pode aplicar. Se você ficou 5 anos, você também pode aplicar, mas com certeza você vai ter que voltar e refazer um curso mais longo para você poder entrar no mercado de trabalho com a sua licença válida. E esse curso que você vai ter com esse curso, o Health Match BC também reembolsa até $16 mil, então você pode guardar os seus recibos, tá certo? É isso que eu queria falar. O hospital banca a sua imigração para você e para sua família, né, de residente permanente, né, para menores. Eu vi hoje que até 22 anos. Até 22. 22 anos os filhos podem vir e o marido, no caso. Ou o companheiro, o né? Companheiro ou companheira, que aqui não tem essa questão de parceria de companheiro. Né? E se você tiver outros dependentes, que não necessariamente sejam filhos, mas que morem com você, porque são dependentes idosos, ou um irmão com deficiência, não sei, também está incluído no pacote da família. Tá certo? Outra pergunta que as pessoas fazem muito. Eu preciso ir fazer um college aí? Gente, morrem 3 fadinhas cada vez que um enfermeiro estrangeiro vem aqui fazer curso de business. Não precisa. Você pode vir trabalhar na sua área, tá? E enquanto você está no processo de revalidação, vamos supor quem já está morando aqui, tá? Você pode começar a trabalhar como cuidador, que se chama Healthcare Aid, que é quando você dá entrada no processo de validação, você já dá entrada também para ser avaliado como cuidador, tá certo? Então, é uma forma de ganhar dinheiro enquanto você não passa nas últimas provas, exatamente. E aqui a gente deve ter feito vários lives sobre isso. Eu acho que é tudo isso. Vou mostrar aqui. Gente, tô bem sentadinha aqui, ó. Tô bem confortável, a casa dela é maravilhosa. Então, eu gostaria muito de agradecer a Flávia. Acho que ela falou tudo que a gente precisava saber. Eu vou deixar a live salva e eu vou colocar toda essa parte do salário ali, a tabela. Eu vou colocar isso pra vocês. E é isso. E até a próxima. Um beijo grande. Um beijo, Flávia, pra eles. Tchau, gente. Boa sorte, tá bom? Então vamos esperar todo mundo aqui. Tem vaga pra todo mundo. Tem vaga pra todo mundo. Vem todo mundo!